Boa noite. Vamos iniciar então a aula, né? Já temos 25 participantes. Então vamos lá. A nossa aula passada foi sobre cartografia, vocês lembram, né? E eu percebi que eu não sei, acho que não me apresentei direito, era a minha primeira aula da vida, assim. Não sei se vocês sabem, mas eu não sou professor de geografia, na verdade eu sou acadêmico de medicina na UENG. Eu sou Everton, sou professor de geografia de vocês. Então, se vocês tiverem dúvida tanto quanto a geografia, ou em relação à estratégia para o Enem, ou para se alguém tiver interesse em cursar o mesmo curso que eu e quer saber mais sobre, pode me perguntar também, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Tá bom. Beleza. Tá bom, obrigada. Hoje nossa aula vai ser sobre a segunda parte da cartografia. A gente já falou, né, a aula passada, que a cartografia é a interpretação de mapas e documentos cartográficos. Uma coisa importante que a gente vai ver hoje aqui vão ser os hemisférios. Vocês conseguem identificar os hemisférios? Vocês lembram que os paralelos estão paralelos ao Equador, certo? E o Equador é o principal paralelo. Esse paralelo principal vai dividir o mundo em dois hemisférios, o hemisfério norte e sul. Esses hemisférios têm alguns sinônimos para os nomes deles. O norte também é chamado de setentrional ou boreal. É só lembrar que tem a aurora boreal lá, no hemisfério norte, né? Tipo, na Islândia, Noruega. E no sul, também é chamado de meridional ou austral. É só lembrar que a Austrália fica no hemisfério sul, então, austral. Meridional e meridional, não sei como faz para lembrar disso, mas vendo muito, assim, a gente acaba pegando. Agora, o meridiano mais importante que nós temos, se vocês lembram da aula passada, é o meridiano de Greenwich. Ele vai dividir o mundo em dois hemisférios também, só que dessa vez em leste e oeste. O leste é o oriental e o oeste é o ocidental. O Brasil está 100% no hemisfério ocidental. Mas em relação ao Equador, nós somos cortados pela linha do Equador, que faz a gente seja maior parte no hemisfério sul, mas também temos uma pequena parte da região norte do Brasil no hemisfério norte, no hemisfério setentrional. Também em relação à cartografia, em muitos mapas nós vamos ver isso aqui. São geralmente nas legendas que vão mostrar nos mapas alguns pontos importantes que o autor do mapa quer mostrar para a gente. Podem ser linhas como rios ou transporte, tipo ferrovia, rodovia, transporte de gás, de óleo, transporte aéreo, transporte marítimo, as fronteiras interestaduais, né, nacionais, até intermunicipais. Também vamos ver muito em mapas as diferenças de cores. Pode ser só para diferenciar uma área e outra, mas muitas vezes nos mapas nós vamos ver essas cores para nos mostrar alguma informação importante. Uma coisa que sempre é meio que um consenso nos mapas, quase sempre vocês vão ver isso, quanto mais quente for a cor, ou seja, mais próxima do vermelho, se for o mapa social, né, político, vai ser uma coisa ruim. Se for um mapa de algum dado numérico, vai ser um dado numérico mais alto. Por exemplo, em um mapa de altitudes, vocês vão ver que quanto mais vermelho tiver aquele lugar, maiores são as altitudes, geralmente uma região montanhosa. Ou em um gráfico de IDH dos países, por exemplo, em vermelho vão estar os países mais pobres, com piores índices de desenvolvimento humano.
enquanto em verde vão estar os países mais desenvolvidos. Também podem ser pelo uso do solo, como floresta geralmente é verde, geleiras geralmente são em branco, desertos geralmente são em bege ou cinza claro. Mas isso realmente não é uma coisa que você tem que decorar, é só uma coisa que você tem que saber interpretar, porque vai mostrar na legenda. Ó, que nem eu falei aqui, no habitantes por quilômetros quadrados. Quanto maior o número de habitantes, geralmente mais próximo das cores quentes. Mas nem sempre é assim, pode ser diferente, vai depender da legenda. Também vamos ter essas figuras, que vão identificar pontos importantes dos mapas, como cidades, tipo a capital do país, a capital do estado, ou uma cidade, ou um povoado. Também o tipo de minério que é extraído naquela região, onde tem aeroportos, portos, hidrelétrica, termoelétrica. Também é comum a gente ver informações úteis como postos de gasolina, hotéis, assim, nos mapas, que são usados por alguns pontos dessas figurinhas, assim. Agora a gente vai ver um tipo de mapa. Ele geralmente confunde algumas pessoas, porque é como se a gente estivesse vendo de cima. A gente não está vendo uma visão 3D dele, uma representação por linhas. Vamos primeiro ver essa figura aqui do Pão de Açúcar na direita. Na direita, essa inferior aqui. Vocês conseguem ver meu cursor? Sim. Sim. Essa, então tá bom. Serão representadas por isoípsas. O que significa isoípsas? Que as linhas vão representar uma mesma altitude. A gente vê aqui que tem uma área que é azul, uma área que é azul clarinha, uma área que é verde, e assim por diante. E essas linhas vão seguindo, né, em relação à altitude. Então, sempre que é azul, vai ser a mesma altitude, de 0 a 50 metros, como a gente pode ver nesse gráfico em cima. De 50 a 100 vai ser esse azul clarinho. De 100 a 150, verde. De 150 a 200, amarelo. Assim até chegar na área mais alta, no topo do Pão de Açúcar, que é esse laranja escuro, meio vermelho, acima de 350 metros. Geralmente, nas provas, a gente não vai ver tão bonitinho assim como está aqui. A gente vai ver mais ou menos assim. São linhas, literalmente. Então, toda essa linha do zero serão 0 metros acima do nível do mar, por exemplo. 50, tudo aqui 50. Nesse 100, tudo aqui 100. E nesse 150, tudo aqui 150. Então, a gente pode passar para um gráfico traçando, por exemplo, aqui da linha 0 no 0. 50, a gente traça aqui no 50, no eixo Y. No 100, no eixo 100. Na parte 100 do eixo Y também, 150 também. Então, o que isso aqui representa? Representa um morro. Uma coisa que a gente pode perceber é que quanto mais próximas estão essas linhas, mais íngreme pode ser a região. Então, vamos supor que aqui, por exemplo, aqui no Pão de Açúcar está melhor de ver. Tá vendo que é uma mudança de cores bem rápida aqui? Aqui já é vermelho, aqui já é uma linhazinha laranja, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de verde, já vai para azul. Essa região aqui tem um declive bem acentuado, que a gente pode ver aqui no gráfico mostrando, né? A gente também pode ver aqui nas linhas que aqui temos uma distância muito grande, do 0 até os 150. Então, temos uma rampinha. Mas aqui as linhas já estão mais próximas. Então, existe um declive mais acentuado. Então, vão ser mais acentuadas à medida que são mais próximas as linhas. Não só de altitude existem essas linhas de representação topográfica, que são as curvas de nível, né? Nós também vamos ter isotermas, para representar a temperatura. Vamos supor aqui que nessas linhas aqui, ao invés de 0, 50, 100, 150, a gente esteja vendo uma cidade com a temperatura da cidade. A gente sabe que por causa das ilhas de calor, por causa do solo coberto por edifícios e asfalto, o gás liberado pelos carros, o reflexo nos espelhos e vidros. Então, no centro da cidade, vão ter uma temperatura maior. Então, vamos supor que na área central da cidade esteja 25 graus. Mais afastado, 100 graus. 100 graus, 25 graus, 24 graus. Um pouco mais afastado, 23 graus.
mais afastada ainda, 22 graus. Então vai ficando mais fresca à medida que sai da cidade. Então a gente consegue ver que essas isoípsas vão representar, isoípsas agora são isotérmicas, vão representar as temperaturas. Também pode ter isóbaras, que vão representar a pressão, mesmo princípio, diferença de pressão, cada pressão vai ter uma linha. Isoietas para pluviosidade, ou seja, quanto choveu naquela determinada região. E isópotas de profundidade, que é basicamente o oposto, né, das isoípsas. Ao invés de representar altitudes acima de zero do nível do mar, vão representar altitudes abaixo do nível do mar. Outro tipo de mapa importante para a gente ver também são os blocos diagramas. Eles vão representar tridimensionalmente uma parte da superfície terrestre, além da parte estrutural da crosta. Né? A gente vai poder ver a formação morfológica e as altitudes das coisas também. Eu trouxe 3 exemplos, né? Esse aqui mais bonitinho, só para a gente ver exatamente como é. Esse aqui em preto e branco. E esse aqui que é o mais feinho. Geralmente nas provas vocês vão ver no máximo esse tipo aqui, porque é preto e branco, né? A impressão do Enem. Então vocês vão ver no máximo esse aqui, mas também pode vir isso aqui também para representar não só a superfície, mas também a morfologia das rochas que apresentam, né, na região, a altitude e a profundidade do mar, que nem a gente vê aqui. Se a gente fosse ver só de cima, a gente estaria vendo apenas uma área azul, que seria o mar, branca, a areia, e verde, que seria a vegetação. Mas nessa forma a gente consegue ver que tem esses morrinhos aqui, a gente consegue ver a profundidade do mar, a gente consegue ver a formação geográfica, geomorfológica aqui das rochas. Daqui é a mesma coisa, a gente consegue ver que há uma textura diferente, né, para esse curso de rio. Aqui, texturas diferentes para determinadas formações morfológicas da Terra. E aqui nem se preocuparam muito com a textura, usaram umas cruzes para diferenciar, né, cruzes, pontos, riscos, para diferenciar a morfologia das rochas do local. Agora, em relação sobre projeções cartográficas. Se vocês acharem que eu estou indo rápido demais, podem falar, tá? Pode ligar o microfone, eu volto, eu respondo dúvidas. Eu já disse na aula passada que qualquer dúvida, vocês podem interromper a aula para perguntar. É melhor eu responder agora, enquanto a gente está com o slide na nossa frente, do que a gente ficar adiando para o final da aula. Então, podem sempre falar. As projeções cartográficas vão ser uma forma de representar a Terra em um plano. Vocês lembram que a Terra, vocês sabem que a Terra, ela é um globo achatado nos polos, então ela é elipsoide, né? A gente não consegue representar com exatidão um objeto tridimensional em um plano. Por isso que a gente vai ter que usar da superfície de projeção. Essas projeções cartográficas vão basear-se em princípios matemáticos, como proporção, a geometria, a distância entre dois pontos. E a superfície de projeção vai ser exatamente o tipo de plano que você vai usar para representar esse globo. Aqui nós temos um exemplo de como é uma projeção, né? Um exemplo aqui do observador. A gente vê a esfera da Terra, mas vamos ver um lado apenas. Agora, na superfície de projeção nós temos a cilíndrica, a cônica e a plana, que também é chamada de azimutal. Nós vamos ver cada uma delas a partir de agora. As projeções cilíndricas são as mais comuns a gente encontrar para representar o mapa mundi, por exemplo, porque ela consegue representar o globo todo. O plano vai ser um cilindro que é tangente ao equador. Quando eu falo tangente, vocês devem saber que encosta, né? Que vai tocar o equador. Então vai ser esse cilindro aqui, que está tocando o equador. O que isso quer dizer? Que nas áreas de latitude mais baixa vai ser melhor representado por esse tipo de mapa. Enquanto isso, as áreas de latitude muito altas, como próximo aos polos, serão deformadas, porque a gente vai ter que esticá-las, né, para a gente conseguir ver o que tem naquelas regiões. Então, as deformações vão aumentar em direção às altas latitudes, ela é boa para representar baixas latitudes, e as regiões polares são muito exageradas. A gente pode ver aqui como que parece ser a Antártida. Não é assim, tá? Não é assim, ela está muito exagerada aqui. Esse tipo de projeção mais famoso é
o Mercator. Vocês vão ver, quando eu mostrar as projeções mais famosas, o Mercator, ele fez, é bem parecido com essa projeção aqui. Os paralelos dos meridianos vão ser retos, perpendiculares e paralelos entre si. O que significa? Os paralelos, vocês lembram deles? A partir do Equador, vão ser sempre retos, não ter curvas nesse tipo de mapa. Os meridianos também, e vão ter sempre 90 graus entre uma interseção de um paralelo meridiano. Agora vamos ver uma projeção cônica. Um cone vai ser colocado sobre o globo. Eu vou mostrar aqui antes, né? Basicamente assim, essa aqui que vai ser a superfície de projeção da projeção cônica. Elas vão deformar tanto em direção aos polos quanto ao equador, porque o cone vai ser tangente às médias latitudes. Então, ela está mais ou menos entre o equador e um polo, por exemplo. Então, vai ser bom para representar médias latitudes e altas também, porque no polo vai diminuir, né, a distorção. Em mapas regionais. Por que mapas regionais? Porque a gente não vai conseguir representar o globo inteiro com esse mapa. Vocês veem aqui que vai ficar distorcido à medida que se aproxima do Equador. E também a gente vai cortar uma boa parte da América do Sul, uma pequena parte da África e quase a metade da Austrália, né? Nesse caso, né, que o cone foi projetado em cima do Polo Norte, também poderia ser do Polo Sul, mas a gente consegue entender que não é bom para representar o globo inteiro. Os meridianos são retos, a gente consegue ver os meridianos, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, Greenwich está bem fraquinho aqui, serão retos e todos os paralelos a Greenwich também. Enquanto isso, os paralelos vão ser curvos, como círculos concêntricos. A gente consegue ver o Equador aqui, eu acho que isso é vermelho. A gente consegue ver o Equador aqui, são círculos concêntricos. Aqui o círculo polar ártico, né? Aqui provavelmente o trópico de Capricórnio. Então, vai ser essa uma conformação de uma projeção cônica. E temos as projeções azimutais. O que é uma projeção azimutal? Ela vai usar um plano, literalmente um círculo, para poder fazer a projeção, né, a superfície. Os principais exemplos vão ser colocados nos polos. Os planos serão tangentes aos polos. Nessa figura aqui mais à direita, eu mostrei aqui como é que funciona. Temos aqui esse plano sobre o polo norte e vai ter uma representação mais ou menos assim. A gente consegue perceber que os meridianos são raios dessa circunferência, né? E os paralelos vão ser círculos concêntricos. A gente também pode ter uma representação do Polo Sul, né? Aqui, quando o plano é posicionado sobre o Polo Sul, vocês conseguem ver como é a Antártida de verdade, as proporções dela e o formato dela. Em comparação com esse tipo de mapa aqui, olha a diferença. Lembra que nesse mapa é bom para representar altitudes baixas, latitudes baixas, ou seja, próximo ao Equador, mas os polos vão ser muito exagerados. Aqui já é o contrário. Vocês conseguem ver como aqui está bem representada a Antártida, mas vai chegando no Equador e distanciando cada vez mais do Polo Sul, né? O Polo Norte também vai ser alterado. Olha como ficou distorcido essas imagens aqui. Olha como está a Europa, está vindo daqui até aqui, a Rússia, a Ásia, né? A América, totalmente distorcida. Eu peguei esse mapa aqui, esse mapa mais da esquerda, para mostrar para vocês que nem sempre vai ser exatamente nos polos. Esse aqui está centrado na cidade de São Paulo. É peculiar, é diferente, não vamos ver muito. É só para mostrar para vocês como funcionam as distorções. A gente vê que o Brasil, a América do Sul, até chegar aqui mais ou menos no México, Antártida, um pouquinho da África, está pouco distorcido, porque está mais próximo ao ponto onde toca o plano, né, o ponto de tangência. Mas à medida que vamos nos afastando da cidade de São Paulo, a gente consegue ver muitas distorções. Aqui vocês conseguem ver a Europa, a Rússia, a Ásia totalmente distorcida. Aqui podemos ver a Austrália, uma conformação completamente estranha. Então,
a ONU usa uma projeção azimutal no seu logo. Esse aqui, no canto superior esquerdo, temos o logo da ONU, as Nações Unidas, e vai usar esse tipo de mapa aqui. Agora eu vou falar das projeções mais importantes. A projeção de Mercator, que vocês lembram, é uma projeção cilíndrica, né? E a projeção de Peters, ou Peters. A principal diferença entre as duas é esses primeiros pontos aqui. Eles são importantes. Qual é a principal diferença? A de Mercator vai preservar a forma, mas as proporções vão ser diferentes. Enquanto a de Peters vai preservar as proporções, a área dos continentes, mas a forma vai ser distorcida. O que acontece aqui? Na projeção de Mercator, os formatos dos lugares estão bons, estão ótimos. Por exemplo, a Groenlândia é nessa forma aqui mesmo. Vocês conseguem ver onde eu estou apontando com o mouse, né? A Groenlândia é assim mesmo, nesse formato. Mas ela não é desse tamanho. Assim, parece que ela cabe uma vez só na América do Sul. Vocês estão vendo aqui a América do Sul? A Groenlândia parece ser do mesmo tamanho da América do Sul, mas não é bem assim. A Groenlândia, na verdade, cabe 8 vezes na América do Sul. A gente pode ver essa relação de tamanho no de Peters. Aqui a Groenlândia está bem pequena e a América do Sul maior. A gente consegue Então a melhor. certa é essa projeção de Peters? A mais certa? A mais certa é a projeção de Peters, então. Não existe uma mais certa, que nem eu falei, por ser um globo é difícil representar, então vão ter projeções diferentes. A de Mercator vai ser boa para algumas situações e a de Peters para outras. Se você quer comparar áreas dos continentes, dos países, vai ser melhor a de Peters. Se você quiser uma navegação marítima, por exemplo, você vai usar a de Mercator, porque você vai conseguir ver as costas direitinho, né? O formato dos continentes. Então, não existe uma certa. Que nem a gente vê aqui na de Peters. A Groenlândia está do tamanho certo, mas ela está num formato completamente estranho. Ela está muito achatada. Aqui ela está no formato certo, mas também errado. Aqui, formato errado, mas tamanho certo, igual o resto do mundo inteiro, né? Olha o tamanho que fica a Antártida no de Mercator, porque é uma projeção cilíndrica, distorce nos polos muito. Como eu disse, a de Mercator é boa para navegação e é eurocêntrica. O que significa? A Europa vai ser levemente aumentada, porque ela está longe do Equador. Aqui está a Europa. Ela vai estar centralizada e um pouco acima, né? Então, a Europa tem um foco. Nas grandes navegações isso ajudou muito, porque os navios, as caravelas, saíam dessa área e vinham para cá, para as Américas, davam volta na África, para as Índias. Então, foi muito importante por muito tempo esse mapa, até hoje ajuda nas navegações. Enquanto a de Peters, ela vai ter uma distorção de área menor, mas de formato completamente diferente. E vai ser destacado o mundo subdesenvolvido. Ela é chamada de uma projeção afrocêntrica, porque a gente consegue ver que a África ela é cortada pelo Equador, então ela não vai ser muito aumentada como acontece na de Peters, na de Mercator, desculpa. E ela vai ficar bem no centro do globo, porque a África passa tanto pelo Equador quanto por Greenwich. Então a África tem um destaque bem grande nessa projeção de Peters. Agora que nós vimos essas projeções cartográficas, os tipos de mapas, a gente vai ver as escalas que vão estar dentro dos mapas. Nos mapas a gente sempre vai ver no canto ou inferior direito ou inferior esquerdo as escalas que vão ser usadas para esses mapas. Para que serve? Para a gente conseguir entender a relação entre o tamanho naquele mapa e o tamanho na vida real. Uma escala vai ser essa fórmula aqui, a dimensão do mapa sobre a dimensão real. Pode ser representada por uma escala numérica. Aqui temos uma escala numérica, aqui temos o numerador, que vai ser a área do mapa, e o denominador, que vai ser a área real. Então, o que significa aqui? Se vocês verem uma escala mais ou menos assim, que 1 centímetro nesse mapa corresponde a 50 mil centímetros na vida real. Certo? Agora aqui temos uma escala gráfica. Não vai ser representada só por números, mas também por um tipo de régua.
Você vai literalmente colocar a régua em cima dessa escala gráfica e vamos ver a medida que for. Vamos supor que aqui de 0 a 50 temos 1 centímetro no mapa. Isso vai significar que na vida real vai ser 50 centímetros. Então, 1 centímetro no mapa vai equivaler a 50 centímetros na vida real. Essa aqui é uma escala muito grande, né? Essa aqui, se 1 centímetro é 50 centímetros. Provavelmente é para algum móvel ou um cômodo, uma casa. Uma escala muito grande, a gente vai ver sobre os tamanhos de escala agora. A redução e ampliação dos mapas. Ampliação e redução dos mapas. Quando a gente vai ampliar um mapa, é como se a gente estivesse fazendo assim, sabe? No Google Maps, a gente está fazendo aquele movimento de pinça para fora para aumentar, né, o mapa, para a gente conseguir ver detalhes melhores. Se a gente está, por exemplo, no mapa mundi, a gente consegue fazer assim até chegar na nossa cidade, por exemplo. Até a nossa casa, a gente consegue identificar nos mapas da internet. Então, a ampliação vai proporcionar maior riqueza de detalhes. Como que a gente vai fazer uma ampliação? A gente vai diminuir o denominador, ou seja, a área real, que consequentemente vai aumentar a escala. Então, vai ser uma escala grande para maiores detalhes e um menor denominador. E vai representar uma área pequena, né? A não ser que você tenha um mapa gigantesco, mas uma escala ampliada, uma escala grande, geralmente vai ser usada para plantas de casa, cidades ou bairros. Agora, para redução de um mapa. Tudo bem, a aula está sendo gravada. Alisson, a aula está sendo gravada e eu vou postar no YouTube. Então, eu vou passar para vocês no YouTube a aula e também vou disponibilizar os slides e eu vou mandar exercícios para vocês amanhã. Desculpa, a gente não deu tempo de eu planejar os exercícios hoje, mas essa madrugada eu mando para vocês. Redução. A gente vai ter uma maior área apresentada nesse mapa. O que significa? A gente vai conseguir ver lugares maiores em um espaço menor. A gente vai reduzir os detalhes. É como se a gente estivesse fazendo assim, sabe? Para diminuir o mapa que a gente estiver vendo, né, na internet. Como que a gente vai reduzir esse mapa? A gente vai aumentar o denominador. Ou seja, aumentar a área que a gente vai ver. Consequentemente, a gente vai reduzir a escala. Então, para que servem as grandes e pequenas escalas? A escala vai depender do que você quer representar. Uma escala grande vai se preocupar com detalhes, então ela vai representar plantas ou cidades, bairros, né? Que nem eu falei mais cedo. Uma escala média pode ser usada para uma região, uma área florestal, por exemplo, um estado pequeno. Uma escala pequena, ela vai apresentar muito poucos detalhes. Então, vão ser estruturas bem básicas, só para a gente ver as posições dos lugares, sem se preocupar com detalhes. No próximo slide, a gente vai classificar uma escala pequena, média e uma grande. Vocês vão falar qual você acha que usa uma escala grande, uma pequena e uma média. Sempre as mesmas do slide. Estou apertando aqui, não está indo. Não está passando, né? Não. Tá, agora vocês já viram meio que um spoiler, mas identifiquem aqui qual é uma escala grande, uma média e uma pequena. Eu quero responder, eu quero que vocês respondam. Qual mapa aqui temos a maior escala? A terceira? Acho que é a do meio. A maior escala. Eu vou voltar aqui para vocês verem que tem uma grande e uma pequena escala. Uma grande escala vai se preocupar com detalhes, então vai ser mais ampliada. Uma pequena escala vai ter menos detalhes, então vai ser mais reduzida.
Então, a escala com isso. O primeiro é a maior escala. A maior escala é essa aqui, que é a planta do Mineirão. Ela é de Belo Horizonte. Então, a gente consegue ver muitos detalhes. A gente consegue ver as linhas do campo, a gente consegue ver a posição das arquibancadas, a gente consegue ver o que tem em volta, ao torno do Mineirão. Então, é uma escala muito grande para a gente conseguir ver todos esses detalhes. Essa do meio aqui é a escala média. É uma escala que eu peguei do mapa de Furnas, o mapa do Lago de Furnas, desculpa. Vocês percebem que aqui a gente consegue ver, mais ou menos, com alguns detalhes, a gente consegue ver algumas cidades, por exemplo, essas manchas bege, né? São cidades, as manchas meio acinzentadas, são cidades. Nós conseguimos ver o Lago de Furnas com as suas ramificações, né? Nós conseguimos ver umas áreas mais escuras, outras mais claras. Então, essa é a nossa região. A gente não conseguiria ver, por exemplo, muito provavelmente nessa área que está mostrando esse mapa do meio, nós temos um campo de futebol, porque temos algumas cidades aí. Não sei se Passos está aqui, mas acho que Capitólio está. Em Capitólio deve ter algum campo de futebol. Vocês conseguem ver as linhas do campo de futebol aqui? Não, porque é uma escala bem menor. Ela está representando muito menos detalhes. Agora, uma menor ainda seria esse mapa do Canadá. Nós não temos quase nenhum detalhe. É bem difícil a gente conseguir enxergar qualquer detalhe geográfico, por exemplo, ou até físico ou humano, nesse mapa aqui. Nós temos realmente esse mapa só para representar as regiões do Canadá, né? Os estados deles, províncias. Então, nós não podemos identificar detalhes. Então, a menor escala vai ter menos detalhes e uma área maior. A maior escala vai ter mais detalhes e uma área menor vai ser representada. Como que a gente vai calcular uma escala? Tem duas formas. Usando a regra de 3, que acho que todo mundo conhece, todo mundo usa, é bem melhor do que ficar decorando algumas fórmulas. Mas é importante saber a fórmula, não decorar a fórmula, mas vê-la agora, entender o funcionamento dela para vocês conseguirem fazer os mais variados exercícios sem precisar pensar muito. Vocês vão só entender como que é o funcionamento de uma escala. Vocês lembram nos primeiros slides eu mostrei como é a fórmula da escala. A escala vai ser a área real sobre a área representada no mapa. Então, isso vai nos originar essas fórmulas. Mas vamos ver primeiro na regra de 3. Nesse exemplo que eu usei aqui, 1 centímetro representa 500 mil centímetros. Quero saber quantos quilômetros vão ter em 20 centímetros desse mapa. Vamos supor que a cidade A e B vão ser 20 centímetros de distância entre elas no mapa. E a escala é de 1 para 500 mil. Quantos quilômetros vamos ter entre essas cidades? Nós vamos fazer a regra de 3, que seria multiplicar 1 por x, 20 por 500 mil, 1 por x, 20 por 500 mil, 10 milhões de centímetros. Como que a gente passa centímetros para quilômetros? Eu perguntei em quilômetros, eu não quero em centímetros. Imagina, eu falo assim, entre tal cidade e tal cidade, nós temos 10 milhões de quilômetros, 10 milhões de centímetros. É muito estranho. Alguém vai rir da sua cara se você fizer isso. Você não pode falar que daqui a Belo Horizonte temos 50 milhões de centímetros. Não, isso é estranho. A gente vai cortar 5 zeros. Quando a gente corta 5 zeros, já passa de centímetros para quilômetros. Então, nós temos aqui 100 quilômetros de distância. Também podemos usar as fórmulas em que Dzão, D maiúsculo, é a distância real. O Dzinho é a distância no documento, na carta, no mapa. Carta e mapa são sinônimos. Eu não sei se eu falei isso mais cedo, mas está no slide. E é a escala. Então, nós temos, se a gente quiser calcular a distância real entre os pontos, Dzão igual a Dzinho vezes E. Se a gente quer calcular a distância entre dois pontos em um mapa, a gente tem a distância real e tem a escala, a gente quer saber como vai ficar no mapa? Dzinho é Dzão sobre E. Se a gente quiser calcular como é a escala do mapa, a gente faz. A escala vai ser o Dzão sobre Dzinho. Vamos fazer um exercício aqui para vocês fixarem essa parte da escala, quero que vocês façam. Aí eu vou dar um tempo para vocês responderem. Vocês podem fazer qualquer uma das duas formas que eu apresentei, mas eu só quero que a gente pratique mesmo isso juntos, né?
E eu vou responder quaisquer dúvidas que vocês apresentem sobre esse exercício. Nesse mapa da Itália, temos a cidade A e B, representadas com 6 centímetros entre elas, no mapa. A distância real entre elas, que eu quero saber em quilômetros. Eu quero em quilômetros. Lembrando que a escala, não sei se dá para enxergar aí, é de 1 para 12 milhões, ou seja, 1 centímetro, 12 milhões de centímetros. Quero que vocês façam e me respondam quando vocês terminarem e a gente vai conferir juntos. Posso tentar falar o valor? Só mais alguém. O meu também deu 720. Isso mesmo, deu 720 quilômetros. Agora vamos ver passo a passo como é, porque não sabemos se todo mundo fez, né? Primeiro eu fiz por regra de 3, que é um jeito bem simples, né? Se 1 centímetro representa 12 milhões de centímetros, 6 centímetros vai ser x. Então, x vai ser a multiplicação de 6 por 12 milhões, dá 72 milhões de centímetros, a gente vai cortar 5 zeros, 720 quilômetros. Exatamente igual nossos colegas falaram, tanto no microfone quanto no chat, né? Parabéns. Ou, a gente vai fazer pela fórmula. A gente vai usar essa fórmula aqui, porque a gente quer a distância real. Lembra? A distância real é o desão. Vai ser Dzinho vezes Z. Então, 6 vezes 12 milhões, 72 milhões de centímetros, corta os 5 zeros, 720 quilômetros. Agora, a nossa última parte da aula, a gente promete que está acabando, a gente já deu tempo, né? Mas eu esperei 5 minutos também para vocês entrarem. Vai ser sobre o sensoriamento remoto e aerofotogrametria. O sensoriamento remoto são técnicas que permitem a observação de informações sobre a superfície da Terra ou de outros astros também, por meio de sensores em satélites, aeronaves ou balões. O que vai acontecer? O Sol vai irradiar energia em forma de luz para a Terra. As ondas luminosas, né? Essas ondas vão ser refletidas na Terra e vão ser captadas pelo satélite. Dependendo da cor daquilo que a luz refletir, a luz bater, né? Ela vai refletir de uma cor diferente. Então, uma grama, ela vai absorver as outras cores e vai refletir a cor verde. Ou seja, o satélite vai captar a grama como verde, que nem os nossos olhos mesmo. Então, o satélite vai conseguir ver o que está na superfície da Terra ou dos outros astros. Então, gente, a aula acabou bem na hora mesmo, porque eu falei de sensoriamento remoto. Também temos a aerofotogrametria, que são basicamente fotos feitas por aviões. Então, e como um avião não consegue pegar uma foto muito grande, vão ser várias pequenas fotos, vão ser montadas como se fosse um quebra-cabeça para montar um mapa. Então, como terminou no último slide, eu acho que não vai precisar da gente iniciar uma nova reunião. É só isso mesmo, quaisquer dúvidas vocês me mandem, sugestão, crítica também me mandem, tanto aqui quanto no privado, como sempre, eu sempre falo. Eu vou mandar os exercícios para vocês mais tarde, provavelmente de madrugada, ou amanhã. E é isso, boa noite, bom resto de semana para vocês. Eu vou postar no YouTube, disponibilizar os slides, disponibilizar os exercícios. Espero que vocês tenham um bom descanso. Lembrem-se que o descanso faz seu corpo ficar saudável, um corpo saudável, uma mente saudável faz uma boa prova, retém bem o conteúdo, vai conseguir raciocinar melhor. Então, não negligenciem a sua saúde, né? Por causa da pressão dessa fase da nossa vida, né? Então, espero tudo de bom para vocês. Boa semana.